Atenção, região Nordeste! O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Elienay Cabral, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e dirigentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 8. Missionários fazedores de tendas. Chegamos na lição 8, sob o título Missionários fazedores de tendas. O texto áudio da lição de número 8 encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e o versículo 34, que diz: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. A verdade prática diz que é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. O comentário da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, obra também publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, destaca em especial no contexto dos versículos 33, 34 e 35 do capítulo 20, que Paulo lembrou os anciãos de pelo menos 3 características do seu ministério. A primeira delas estava relacionada à satisfação e moderação em seu ministério. Ou seja, ele nunca tinha cobiçado a prata, nem o ouro, nem a veste de ninguém. A segunda característica estava relacionada à diligência que ele tinha em seu ministério. Ou seja, ele tinha trabalhado para conseguir tudo o que ele e os seus companheiros de trabalho precisavam. A terceira característica
estava relacionado com a sua abnegação. Ou seja, ele tinha sido um exemplo constante de alguém que, trabalhando arduamente, socorreu os necessitados. Paulo é uma figura notável no cristianismo primitivo, pois a sua vida profissional se entrelaçou com a sua vocação ministerial de maneira única. Inicialmente, ele era um fariseu zeloso, um artesão habilidoso na fabricação de tendas. E essa profissão lhe proporcionou independência financeira e a capacidade de sustentar durante suas viagens missionárias. No texto bíblico ainda de Atos, no capítulo 18, versículos 1 a 4, observamos que o exemplo do apóstolo Paulo trouxe um termo missiológico conhecido como fazedor de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova. É tão antiga essa profissão quanto as Escrituras. O Centro Evangélico de Missões Interserve Brasil destacou em uma de suas reflexões sobre o assunto sustento missionário que os fazedores de tendas são discípulos de Jesus Cristo que, chamados por Deus e comissionados pela sua igreja, usam seus dons, seus talentos, suas habilidades profissionais para servir ao Senhor em um contexto transcultural. Fazedores de tendas são profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Missionários, fazedores de tendas, são pessoas a quem Deus vocaciona para a missão especial de evangelizar. São homens e mulheres qualificados espiritual, física, intelectual e emocionalmente treinados para realizarem missões transculturais através, obviamente, de suas profissões. O teólogo Marcelo Aleixo Gonçalves, autor do livro Teologia e História da Missão Cristã, publicado pela Unicesumar, destacou nesta obra que por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular, ou seja, abandonar os trabalhos profissionais, estudos, entre outras coisas, para se dedicar integralmente ao ministério. Esse autor destacou também que no percurso da história do cristianismo, poucos cristãos tinham o entendimento de levar a igreja para fora dela, junto aos afazeres diários. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo e os membros da igreja compreendem que é perfeitamente possível ser um profissional ou um empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a sua carreira profissional. A expressão fabricante de tendas, no grego esquenopoios, é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro. Tendas são feitas
com pelos de couro de cabra. Nós vimos na reflexão anterior a esta que, por força de um édito do imperador romano Cláudio, no ano 49 da era cristã, que ordenou que todos os judeus saíssem de Roma, muitos desses vieram morar em Corinto, que, apesar de ser conhecida como a capital da depravação e uma das cidades mais devassas da época, era um porto de forte comércio. Ali, Paulo encontrou-se com o casal judeu Áquila e Priscila, os quais provavelmente já eram cristãos. Caso contrário, Lucas teria mencionado a conversão deles, que passaram a ser seus leais cooperadores. Paulo, então, passou a morar e trabalhar com esse casal, por serem da mesma profissão, dividindo seu tempo entre fabricar tendas e contar ao povo que havia reservada para os que creem uma morada não feita de mãos humanas no céu, conforme Atos 18, 19 e 24. Áquila e Priscila constituem, então, um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período em momentos específicos. A habilidade de Paulo como fabricante de tendas desempenhou um papel crucial na capacidade de comunicar o cristianismo. Ele viajava para diferentes cidades para pregar o evangelho, e seu trabalho como artesão lhe permitia ganhar dinheiro de forma honesta, sem ser um fardo para as comunidades que visitava. Isso também demonstra a ética financeira de Paulo, que acreditava que um ministro do Evangelho deveria evitar ser um fardo para os outros e buscar seu próprio sustento quando possível. Além disso, Paulo muitas vezes recusava apoio financeiro para evitar qualquer suspeita de que seu ministério era motivado tão somente pelo ganho pessoal. E ele escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 18, as seguintes palavras: Logo, que prêmio tenho que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho? Isso reflete o seu compromisso com uma abordagem ética e totalmente desinteressada na atividade missionária. A vida profissional de Paulo não apenas sustentou sua jornada missionária, mas também o aproximou das comunidades que ele servia, pois fabricar tendas lhe proporcionou a oportunidade de estabelecer conexões e construir relacionamentos enquanto trabalhava lado a lado com os habitantes locais. Isso, sem sombra de dúvidas, desempenhou um papel vital na difusão do cristianismo e na formação de comunidades cristãs em todo o mundo antigo. Os missionários fazedores de tendas desempenham, então, um papel fundamental na disseminação da fé e na promoção de valores humanitários em comunidades ao redor do mundo. Ao contrário
Ao contrário dos tradicionais plantadores de igrejas e evangelistas, esses profissionais liberais combinam sua fé com suas habilidades e profissões, alcançando lugares e pessoas que de outra forma poderiam permanecer inacessíveis. A importância dos missionários fazedores de tendas reside na diversidade de habilidades que trazem consigo. Profissionais de diversas áreas, como médicos, professores, engenheiros, artistas, empresários e outros, podem utilizar seus conhecimentos específicos para abordar as necessidades práticas e espirituais das comunidades que eles servem. Isso não apenas fortalece o impacto do trabalho missionário, mas também estabelece conexões profundas com as pessoas, baseadas principalmente na confiança e no respeito mútuo. Além disso, esses missionários têm a capacidade de penetrar em locais onde a presença religiosa é limitada ou proibida. Eles podem estabelecer negócios, iniciar projetos de desenvolvimento, prestar serviços essenciais e, ao mesmo tempo, compartilhar a sua fé de maneira natural e não intrusiva. Obviamente, isso cria oportunidades para o diálogo intercultural, promovendo a compreensão e harmonia nas áreas de conflito ou nas áreas isoladas. Os missionários fazedores de tendas também desempenham um papel vital na sustentabilidade a longo prazo das missões. Ao financiarem parte de suas atividades por meio de suas profissões, eles podem aliviar o ônus financeiro das organizações missionárias e permitir que os recursos sejam direcionados para outras necessidades. Os missionários fazedores de tendas desempenham, então, um papel essencial na propagação da fé e na promoção de valores humanitários em todo o mundo. Sua combinação única de habilidades profissionais e comprometimento religioso os torna agentes de mudança valiosos. Um assunto importante a ser discutido ainda nessa reflexão diz respeito à relação existente entre um chamado e a nossa habilidade profissional. A escolha de uma profissão muitas vezes é vista como uma jornada pessoal em busca de sustento e de realização profissional individual. No entanto, para aqueles que enxergam além das tarefas cotidianas e buscam um propósito mais profundo, a profissão pode se transformar em um campo missionário onde a busca por significado e o desejo de fazer a diferença se entrelaçam de uma maneira poderosa. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que nós somos e com o que nós temos, com o objetivo principal de glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. Tudo que temos vem de Deus e deve ser usado para a honra e glória do nome dele. Ao longo da história,
indivíduos inspirados por suas crenças e valores transformaram suas ocupações em missões de vida. Por exemplo, médicos que viajam para regiões remotas para fornecer cuidados de saúde a comunidades carentes, professores que dedicam suas vidas ao ensino de crianças desfavorecidas e engenheiros que trabalham em projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento, são exemplos de pessoas que viram suas profissões como uma forma de impactar positivamente o mundo. Essa perspectiva não se limita apenas a profissões tradicionalmente altruístas. Advogados podem defender os direitos dos menos favorecidos. Executivos de empresas podem buscar práticas de negócios sustentáveis. E jornalistas podem dar voz a histórias que foram de alguma forma negligenciadas. Em cada campo, a oportunidade de servir a um propósito maior está presente. Ao fazer de sua profissão um campo missionário, as pessoas encontram um profundo senso de realização e de significado no seu trabalho diário. Isso não apenas beneficia a sociedade, mas também enriquece suas próprias vidas, proporcionando uma sensação de contribuição genuína e, principalmente, a sensação de gratificação pessoal. Em última análise, a ideia de transformar a profissão em um campo missionário é um chamado para a ação. É um lembrete de que cada um de nós tem o potencial de causar um impacto significativo, independentemente da área que atuamos. É, sem sombra de dúvidas, um convite para buscar um propósito maior em nossa jornada profissional e, dessa forma, contribuir para um mundo melhor. Portanto, não importa a profissão que escolhemos, podemos todos fazer a diferença quando vemos nosso trabalho como mais do que apenas uma fonte de renda, mas sim com uma missão pessoal para tornar o mundo um lugar mais justo, equitativo e sustentável. Minha profissão, meu campo missionário. Esta é, sem dúvida, uma perspectiva que pode inspirar e transformar vidas. Louvamos a Deus, que está chamando cada vez mais profissionais que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados.